pessoal do canal do Massa, tudo bom? Quem tá falando aqui é Pedro Cunha, repórter do canal, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre Copa do Brasil. Isso porque nesta quinta-feira o Palmeiras estreia na terceira fase da competição. O Verdão vai receber no Allianz Parque às 9h30 da noite a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto em busca do pentacampeonato do torneio mais democrático do país. O Alviverde que já ergueu a taça em 98, 2012, 2015 e por último em 2020. E hoje a gente está aqui para relembrar um pouquinho dessa trajetória do tetra do Palmeiras na Copa do Brasil sob o comando do técnico Abel Ferreira. Vem com a gente! E para falar um pouco sobre essa campanha da Copa do Brasil de 2020, temos que voltar a 2019, um ano que o Palmeiras não levantou taças, mas graças ao Brasileirão que fez, terminando na terceira colocação com 74 pontos, se classificou para a Conmebol Libertadores. E devido a isso, os times que disputavam a Libertadores, ainda é dessa forma, só que num formato um pouquinho diferente, né? Hoje em dia, quem disputa a Libertadores entra na terceira fase. Naquela ocasião, quem disputava o torneio mais importante do continente passava a jogar a Copa do Brasil a partir das oitavas. E por conta disso, o Verdão estreou nas oitavas de final contra o Red Bull Bragantino. Um jogo muito difícil, visto que aquela equipe do Bragantino tinha sido a atual campeã da segunda divisão do futebol brasileiro. O Braga tinha vencido a Série B em 2019 e o Palmeiras, que também na temporada anterior, também em 2019, havia feito uma Copa do Brasil bem abaixo da expectativa. O Verdão passou do Sampaio Corrêa nas oitavas de final, venceu fora de casa e venceu em casa, mas nas quartas pegou o Inter, venceu no Allianz Parque por 1-0, no Beira-Rio foi derrotado por 1-0 e nos pênaltis acabou sendo eliminado. Então o Palmeiras queria mostrar ao seu torcedor que poderia fazer diferente na Copa do Brasil e estreou fora de casa, no estádio Nabi Abichedi. Lá em Bragança, o Palmeiras fez um grande jogo. Sob o comando de Andrei Cebola, o Verdão abriu 3-0 de vantagem. Gols de Veiga, Wesley e Luiz Adriano, de um time que marcou 3 vezes em 30 minutos ainda na primeira etapa. Com o jogo bem garantido, com o resultado, o Palmeiras foi administrando, soube administrar, até que no finzinho do jogo, o Hurtado diminuiu e fechou a primeira partida do Verdão naquela Copa do Brasil com vitória por 3-1 fora de casa. No jogo da volta, o Verdão também soube administrar bem o resultado. Venceu por 1-0 com o gol do Gabriel Veron, classificação tranquila, mas num jogo que ficaria marcado para sempre na história do Palmeiras. Isso porque essa partida de volta das oitavas de final marcava a estreia do técnico Abel Ferreira e sua comissão portuguesa à frente do antigo Palestra Itália. Depois disso, o Abel faria mais 249 jogos pelo Palmeiras, até completar nessa segunda-feira, no duelo contra o São Paulo, empate em 1-1 no Campeonato Brasileiro, o seu jogo de número 250 pelo Verdão. Classificação tranquila, 4-1 no agregado, de um time que se classificou para pegar o Ceará com uma série de adversidades nas quartas de final. O Ceará que tinha eliminado o Santos e vinha de uma sequência invicta de 8 partidas. Já na partida de ida contra o Ceará, o Palmeiras teria muita dificuldade. Eram 8 titulares como desfalques, um diagnosticado com Covid-19, 3 lesionados e outros 4 convocados para suas respectivas seleções para a disputa das eliminatórias. Dito isso, show palmeirense no Allianz Parque. O Verdão soube superar essas dificuldades, essas adversidades e venceu, marcando 3 vezes em 5 minutos. Gols de Scarpa aos 34, Veiga aos 37 e Veron aos 39 do primeiro tempo, que botaram o Palmeiras com uma vantagem de 3 gols e a classificação muito bem encaminhada para as semifinais. E essa vantagem construída aqui em São Paulo teria sido fundamental para o Palmeiras carimbar sua vaga nas semifinais. Isso porque para o jogo da volta, uma crise de vários infectados de Covid-19 assombraria o ambiente do Palmeiras. Entre atletas eram 15, mais 4 desfalques por lesões. O técnico Abel Ferreira também estava suspenso. João Martins, seu auxiliar, também diagnosticado com Covid-19. O time com 19 desfalques seria comandado por Vitor Castanheira lá em Fortaleza. E essa equipe foi valente. Abriu 2-0 na Arena Castelão com 2 gols de Veiga. Ele abriu o placar de pênalti aos 27 e aos 49. Já nos acréscimos ampliou com um golaço de letra. Toque de Lucas Lima e o Veiga marcou um belo gol para ampliar essa vantagem para o Palmeiras. Na segunda etapa, com 5-0 no placar agregado, o Verdão tirou o pé e sofreu um empate com gols de Vina e Thiago. Dito isso, classificação garantida, semifinal confirmada e carimbado, duelo contra o América Mineiro, que definiria o finalista da Copa do Brasil.
Na semifinal contra o time mineiro, o Palmeiras buscava sua quinta decisão de Copa do Brasil. Além das 3 conquistas que tinha na ocasião, o Palmeiras havia sido vice-campeão em 96. E o duelo de ida seria no Allianz Parque. O time mineiro, que se defendeu muito bem, conseguiu sair em vantagem, abriu 1-0. Mas com gol do zagueiro, xerife e capitão Gustavo Gomes, o Palmeiras empatou o duelo e levou a decisão em aberto para Belo Horizonte. No jogo da volta, muita tensão. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, as equipes fizeram um primeiro tempo apagado, sem grandes oportunidades. Mas na etapa final brilhou a estrela de Rony, que deu assistência para o gol de Luiz Adriano, abrindo 1-0, e depois fechou o caixão, vitória por 2-0 do Palmeiras, finalista da Copa do Brasil, que teria o Grêmio como adversário. Um mês depois de garantir a vaga na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras seria campeão da Libertadores. Duelo contra o Santos, vitória por 1-0, gol do Breno Lopes, aquele roteiro que todo mundo já sabe. E com isso, garantiu vaga para a disputa do Mundial de Clubes. Por conta do Mundial, a final da Copa do Brasil foi jogada lá pra frente. O jogo da ida seria no dia 28 de fevereiro, enquanto a volta seria disputada em 7 de março. Um sorteio definiu os mandos de campo. Jogo da ida na Arena do Grêmio, enquanto a volta, o duelo derradeiro, seria no Allianz Parque. Na primeira partida, em Porto Alegre, o Verdão encarou um Grêmio que buscava o hexacampeonato da Copa do Brasil. O time comandado por Renato Gaúcho queria se tornar a equipe com mais conquistas desse torneio ao lado do Cruzeiro, mas foi derrotada por 1-0, gol de Gustavo Gomes, marcado aos 30 minutos, de cabeça, após uma bela cobrança de escanteio do Veiga. O Palmeiras segurou uma grande pressão do Grêmio depois disso, porque aos 18 minutos do segundo tempo, por causa de uma cotovelada no Diego Souza, o zagueiro Luan acabou sendo expulso. Na primeira etapa, o Palmeiras foi espetacular, massacrou o Grêmio e o 1-0 ficou inclusive muito barato. Depois disso, com 10, sofreu a pressão do time tricolor, que partiu para cima precisando buscar o resultado. Mas com uma boa consistência defensiva, a equipe do Abel Ferreira segurou o resultado e trouxe a vantagem de 1 gol para São Paulo. No jogo da volta, com a vantagem construída e conquistada em Porto Alegre, o Palmeiras precisava de um simples empate para levar o tetra, mas não foi isso que aconteceu. Jogando no Allianz Parque, ainda sem torcida por conta da pandemia, Rafael Veiga brilhou mais uma vez. Eleito craque da competição, deu sua segunda assistência na final. Já tinha dado passe para o gol do Gomes na ida e na volta deu o passe para o gol do Wesley, que abriu o placar logo no começo da segunda etapa. Depois disso, o Palmeiras administrou e nos minutos finais, Williams acionou o Gabriel Menino, que marcou 2-0, fechando o placar e trazendo o tetracampeonato da Copa do Brasil para o Palmeiras. A tríplice coroa na temporada 2020, de um Palmeiras que já tinha vencido o Campeonato Paulista e também a grande obsessão que era a Libertadores, um feito que não acontecia desde 1993. A Libertadores não era conquistada desde 99, a Copa do Brasil desde 2015. Uma temporada histórica do Palmeiras, fechada nesse primeiro ano da gestão Abel Ferreira e da comissão técnica portuguesa à frente desse grupo vitorioso de jogadores. E agora, nessa quinta-feira, começa a busca pelo Penta. O Palmeiras recebe no Allianz Parque o Botafogo de Ribeirão Preto, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E você vai conferir tudo de como vai ser esse jogaço aqui com a gente no canal do Massa. Tamo junto, forte abraço!